Olá, está entrando no ar o seu Atlântico Cast, o seu podcast do Atlântico, a empresa que vai trazer um mar de informações para você adquirir seus bens imóveis. E ao meu lado está a Dayana Martins, ela é gestora empresarial e vai deixar você por dentro dessas informações importantes para você conseguir seus bens imóveis. Dayana, em edições anteriores, a gente falou sobre o que são leilões. Você poderia repetir, por favor, o que são os leilões? Então, Pedro Paulo, a gente tem um leilão como um negócio, né? Onde as pessoas oferecem lances. E aí vence quem oferecer o maior lance. Então, é uma modalidade de venda pública ou particular, né? Conduzida sempre por um leiloeiro oficial. Diante desse contexto, a digitalização pode substituir completamente os leilões presenciais, aqueles que a gente vê mesmo, um martelinho, acostumado a ver nas televisões? Isso é uma evolução, inclusive, histórica, né? Já que a gente vem de uma cultura onde tudo era presencial. E com a chegada aí da internet, principalmente em meados de 95 a 2000, a gente vê uma grande evolução no uso da tecnologia, né, em todos os ambientes corporativos. E claro que com o leilão a gente também acompanha a tecnologia e vem junto com a internet também trazendo cada vez mais os leilões online. Então, há sim uma expectativa muito positiva em relação aos leilões se tornarem cada vez mais online e, com certeza, abrindo mão aí um pouco desse espaço físico, né, presencial. Então, para poder a coisa chegar ao leilão é porque aconteceram várias razões. Entre elas, as empresas ficarem falidas, quebrarem. E aí isso despertou nas pessoas o interesse de conhecer mais sobre os leilões, de estudar mais e participar. E quando a empresa quebra, como é que acontece? O que faz? Geralmente, a gente tem uma abertura de processos, né, judiciais, onde a gente vai trabalhar a estratégia de venda para que seja pago os credores. E aí ela é feita todo um trâmite judicial com várias etapas dentro de um processo. E aí onde a gente vai, inclusive, nomear um administrador dos bens para que a gente tenha um menor prejuízo aos credores. Né? Inclusive para que a gente tenha bens em condições de venda, para a gente não perder esses bens e aí a gente poder realmente fazer as quitações das dívidas e as negociações para que seja possível que o devedor consiga fazer o pagamento de todos os débitos, né, que ele tenha. Eu vou fazer uma analogia. Então, por exemplo, se um time de futebol teve lá seu débito trabalhista com seus servidores, enfim, empresas, ele deixa alguma coisa como garantia. Aí, em cima dessas garantias é que vão ser, no geral, de forma bem superficial, tá? Vão ser separadas para poder pagar esses débitos trabalhistas ou de fornecedores, é assim? O leilão, ele tem uma vantagem muito grande porque ele consegue ser estratégico, onde a gente vai buscar o patrimônio, né? Então, as empresas, elas têm os patrimônios e aí esses patrimônios serão usados para esses pagamentos, inclusive trabalhistas, fiscais. Sim. Então, desde coisas, objetos, móveis, inclusive, né, que seja patrimônio da empresa, como também financeiros, a própria liquidez, né, contas bancárias, tudo isso é usado para os pagamentos. E aí, quando a gente precisa de negociar, ou seja, vender, aí o leilão, ele é uma boa estratégia justamente porque eu vou conseguir juntar vários tipos de bens numa estratégia de venda com tempo determinado, né? E aí a gente vai trabalhar, inclusive, com a questão da rapidez que o leilão vai trazer para o processo. O prédio em si também entra para o leilão? Sim. Geralmente, os leilões, eles envolvem desde imobílias, né? Que seja Cadeira, da empresa, mesa. cadeiras, mesas, até, com certeza, os imóveis, se tiverem dentro do patrimônio daquela organização. Entendi. E como esses bens são identificados e avaliados? Geralmente, a gente tem uma equipe, né? Se, por exemplo, for judicial o processo, aí, geralmente, o oficial de justiça faz, né? Junto com o administrador, porque se for um processo de falência, a gente vai ter um administrador que vai fazer todo o processo de separação dos bens, junto com o oficial de justiça avaliador, e vão fazer a avaliação para que a gente possa colocar a nomeação do leiloeiro para que possa colocar os bens para venda, para o leilão. E endereço da localização conta para a valorização daquele imóvel onde está instalado ou não? Tudo é uma questão só? Quando a gente trata de avaliação de bens para leilão, é uma avaliação técnica também, né? Onde a gente vai verificar estado de conservação, como está o bem, se tem documento, se está atrelado a algum processo judicial e quais são os débitos que tem naquele bem. Tanto para bens móveis como imóveis. No caso de veículos, por exemplo, se tem um licenciamento em dia, se tem multas. Por quê? A depender do processo de venda, esses débitos poderão ou não ser arcados por comprador. E aí, por isso, tem que ser bem detalhado
essa avaliação dentro da realidade daquele bem que está sendo vendido ou que será vendido no leilão. Então, a avaliação para leilão, ela tem essas características de conhecer o bem para além do estado de conservação. E até porque, em leilão, como a gente já falou anteriormente, né, e a gente está sempre reforçando, as vendas são sempre sem garantia. E por ser leilão, o edital de leilão vai dar a regra e os custos que você vai ter como comprador. Então, uma das questões que a gente se preocupa com o leilão é exatamente quais são os débitos. Né? Se tem ou não débito. Por exemplo, veículos e imóveis, eles acompanham débitos. E aí, por a gente ter, dentro da perspectiva do tipo do bem, um débito possível, então isso já tem que ser colocado dentro da avaliação. Débito, eita. Isso é um ponto bem crucial, né? A não garantia para quem vai comprar. É um jogo, é um risco, né? E justamente, o que faz muitas vezes as pessoas ficarem cautelosas para comprar em leilão, principalmente de imóveis e de veículos, um particular, como a gente chama, né, um consumidor final, é exatamente o desconhecimento sobre os editais de leilão. E aí, por isso, a gente sempre está frisando, não só aqui, mas em todos os espaços de mídia, que a leitura do edital, ela é muito importante no processo para que a gente tenha exatamente a minimização dos riscos. Por quê? A gente vai ter sempre descontos, mas os descontos também são dados com essa análise. Ou seja, eu avalio primeiro, né, quando a gente vai montar o edital de leilão, a gente avalia primeiro o que aquele bem possui, o estado dele, os débitos, tudo, para que a gente possa, inclusive, poder definir um desconto e compensar. Para que seja interessante e viável e ser um bom negócio para quem compra. Inclusive, para ser competitivo, porque quando a gente define desconto, a gente também quer mais de um comprador. Porque o leilão é disputa. Então, por ele ser disputa e competição, então a gente realmente define os descontos pautados exatamente naquele tipo de bem, naquele momento. Avaliado. Por isso que a gente sempre fala, é a oportunidade naquele momento, porque naquele momento eu tenho uma realidade que acompanha aqueles valores. O que te motivou a atuar na área de gestões e leilões? Na verdade, a carreira, o desenvolvimento da carreira, né? A gente começa aí a carreira como caixa de multibank, e aí a gente vai estudar um pouco, e aí entra na psicologia, né? E a psicologia, a gente vai conhecer o mercado imobiliário, vai ser corretora de imóveis, inclusive. E dentro da corretagem foi despertando o interesse, né, por venda de imóveis e aí outros tipos de bem. E aí a gente, quando entrou para trabalhar, prestando serviço para a justiça, a gente viu um nicho de mercado na leiloaria. E aí a gente foi trabalhar com leilões e nesse desenvolvimento da carreira surgiu a oportunidade de um crescimento maior, onde a gente pode deixar um legado. E aí a gente fez uma transição de carreira, se tornando uma gestora de uma empresa de leilão. E direito, nunca pensou em entrar nessa área? Na verdade, a gente estuda muito, né? Porque para a gente trabalhar com leilões, dentro da minha carreira, eu sempre precisei do conhecimento jurídico para as práticas, mas eu gosto muito do lado mais humanizado, da psicologia, do desenvolvimento aí das pessoas, de talentos, da gestão mais humanizada. Então, dentro da carreira, a gente optou por manter o conhecimento, né, do jurídico, mas não necessariamente dentro de uma formação superior, enfim, né, de faculdade. Na hora do leilão, domina mais a razão ou a emoção? Depende. As duas coisas em equilíbrio, porque você precisa do racional para montar uma estratégia, né, para o que o leilão aconteça, mas é o emocional mesmo que comanda, porque você está num ambiente competitivo, e aí naturalmente tem a paixão, tem, né, todo o envolvimento emocional ali com o ambiente de leilão. Eu acredito que diante dessas coisas, algumas pessoas, coisas e fatos devem ter marcado você e sua equipe diante dos leilões. Mas qual foi o leilão mais marcante ao longo da sua carreira? Sem sombra de dúvida, no início da carreira, nos meados aí de 2015, onde a gente fez um leilão aqui, né, no Detran da Paraíba, onde a gente tinha aí um público presencial no espaço cultural de 2.500 pessoas adquirindo veículos de bens apreendidos do Detran no estado da Paraíba. Então, foi um leilão que, para mim, marcou muito, principalmente porque a gente estava aí nos primeiros anos de carreira e a gente teve uma repercussão muito grande na época. E aí, como é que foi na hora?
Então, realmente foi um teste, né, de carreira na época para a gente, mas sim, foi um sucesso o leilão. Inclusive, a partir desse leilão, abriu-se com certeza novos contratos na época e a gente foi galgando aí um crescimento exponencial na área aqui no estado da Paraíba a partir desse leilão. Que conselho você daria para quem quer entrar nesse mercado? Primeiro, acho que conhecer, né, leiloeiro, né, e frequentar os leilões de preferência presenciais, para que você possa ter essa base de como funciona, conhecer a equipe, conhecer o leiloeiro, conhecer a organização em si. Aí, claro, você entra para as partes formais, que seriam, de verdade, ajuntar documento numa junta comercial da federação que você domicile, né, que você seja residente, para que você possa, de verdade, se tornar um leiloeiro. É uma pergunta difícil, mas ao mesmo tempo acredito que não seja difícil de responder. Quando a pessoa tem alguma facilidade de aproximação com o leiloeiro ou com quem é da empresa, como é que essa informação vocês têm com relação aos próximos leilões? Existe alguma coisa de vazar informação eita, tal empresa pode levar esse aqui ou não? Existe isso ou não? É tudo só liberado na hora, na hora que acontecem os leilões? Atualmente, a gente tem trabalhado muito com essa antecedência, essa brevidade. Aí, inclusive, a gente tem estimulado isso. Por quê? Acaba que quanto mais tempo a gente joga a informação do leilão, mais pessoas podem ter acesso, mais pessoas podem se interessar, inclusive se organizar para as aquisições. Ah, entendi. Por quê? Como a gente já falou algumas vezes, né? Os editais de leilões geralmente são curtos até o dia do evento. A gente libera um edital aí, vamos supor, com 1 mês. Então, você tem 1 mês para se organizar, para comprar. Porque os pós, eles são rápidos. Né? Para você ter ideia, você tem que ter 24 horas, 48 horas para pagamento. Então, concorda que quanto mais cedo eu souber que aquele bem estiver disponível para venda, mais eu vou me organizar para visitar, mais eu vou organizar o caixa, né, para aquisição, a estratégia de disputa. Então, quanto mais cedo o conhecimento sobre o leilão, mais os compradores terão tempo de se organizar e também a publicidade ser feita. Então, hoje a gente trabalha muito com essa ideia de quanto mais cedo a gente informar ao interessado, através de todas as mídias que a gente tem hoje, mais fácil é o processo de pós. Qual é o mais comum de ter desses leilões? Hoje, eu comprei, né? Ele tem sido um dos que mais tem investido nessa divulgação prévia. Inclusive, a gente tem uma fase dentro do Comprei, que é a fase que chama de negociação, onde a gente coloca já o bem disponível no anúncio para que aguarde, inclusive, decisões judiciais favoráveis à venda. E como é que você enxerga o papel da mulher na gestão empresarial nesse setor? Que eu acredito que seja muito masculino, né? No leilão, no Brasil, a gente ainda tem uma cultura, né, muito masculina na área, mas eu também tenho percebido que de 2020 para cá, a gente tem tido, com certeza, uma entrada significativa de mulheres no mercado, não só como compradoras finais, mas como investidoras e até leiloeiras, né, no mercado. E isso é muito positivo, até pela questão da gestão, né? As mulheres, elas tendem a ser mais comunicativas, mais humanizadas, então ela vai trabalhar muito com a questão da organização e isso facilita muito os processos. Então, tem sido, com certeza, muito positiva essa inserção das mulheres aí no mercado. Eu vou fazer uma pergunta também difícil, mas eu gosto de fazer. Pelo fato de ser mulher, acaba atraindo mais na venda? Porque tem aquele charminho, aquela coisa toda, tá? Abre o seu... E o homem é aquela coisa muito seca, né? Eu acho que leva vantagem a Atlântico Leilões nesse aspecto? Eu acho que o feminino, ele tem essa coisa do estético, né? Ser muito atrativo, a questão da organização. Então, acaba que atrai, com certeza, a curiosidade, principalmente masculina, né? E até pela cultura. A gente tem uma cultura de leilão com muitos homens trabalhando, né? E aí, de repente, aparece uma mulher. E na nossa empresa, como são muitas mulheres, então isso realmente chama a atenção do mercado e do público em geral, né? Falou a gestora ou a psicóloga? A Dayana. Você gostou? Deixa seu like, compartilhe, ative o sininho. E se você quiser rever esse e outros conteúdos, dá uma chegada no YouTube Atlântico Leilões. Com certeza tem alguma informação nova que você vai adquirir lá.